E aí ele não atendeu, ele não viu a ligação, graças a Deus. Porque eu estava Danado. danado, podia, né? E olha, turma, estou fazendo aqui a intervenção também, porque eu conheço o tempo. Para a gente encontrar Ivan Danado. danado, tem que ser algo muito, muito assim, Graças a ruim, Deus. muito forte, porque ele é muito tranquilo, né? A gente. Olá, turma. Oi, gente, começando mais um Papo de Cozinha. E no episódio de hoje nós estamos trazendo um grande amigo, Nosso amigo, irmão. um amigo irmão, um amigo, um empreendedor, um fisioterapeuta. Ele é tido como fisioterapeuta das estrelas. Nosso amigo Arivan Gomes. Ai, meu Deus, que alegria, viu? Que alegria. Alegria nossa de receber você aqui, amigo. E estar. Hoje vai ser papo de cozinha de verdade, De porque, verdade. como vocês já apresentaram, nós temos uma amizade aí de. Já tem alguns anos, né? Muitos anos. Só Kimi. Kimi tem 10 anos, Kimi, caminhando turma, para vocês que 11. conhecem Kimi, É quem verdade. foi, na verdade, o provedor que nos presenteou, né, com esse filho maravilhoso. O Kimi foi a Arivan, né? É Então verdade. imagine aí, quem já se conhecia, enfim, tem uma jornada aí, tem uma história legal. Mas para a gente começar, se apresente para a Boa. turma, que eu sei que muita gente já conhece a Arivan, como Renata falou, é o fisioterapeuta aí das estrelas, mas fale um pouco aí da sua história, que é Massa, massa. maravilhosa. Pô, primeiro eu sou amigo do RR, do casal RR, né? Obrigado. Primeiro agradecer, né? Pelo presente do convite, de estar aqui com vocês, de bater esse papo com a galera, de poder, enfim, trazer informação, ajudar de alguma forma e, obviamente, aprender também. E é o primeiro, oficialmente? É esse? Esse vai ser um dos primeiros. Um dos Primeiros, então, um dos já primeiros. tô Já tá, no- já no- tá No na nosso diretoria. primeiro dia de gravação. Nos Na tops, diretoria, boa. né? Enfim, então vamos lá. Meu nome é Arivan, né? Eu sou fisioterapeuta de formação. Eu digo que eu sempre tive a sorte, a bênção de saber qual especialidade seguir na fisioterapia muito antes de prestar o vestibular. Porque isso realmente facilitou a minha carreira, a minha construção ali do caminho. Por ter sido do esporte a vida inteira. Eu cresci dentro do esporte, sendo atleta, tendo uma infância e uma adolescência pautada nisso, tendo as abdicações que o atleta tem. Então eu sempre tinha perguntas, né? Questões que me afligiam ali na cabeça, que vinham de curiosidade, e isso facilitou a escolha na carreira. Então eu desenvolvi minha carreira toda na área do esporte. Assim que eu me formei, eu fui para São Paulo para me desenvolver, me especializar. Fiz lá residência em Isso foi que fisioterapia ano, mais ou esportiva. menos? Isso foi em 2004. Eu me formo ali no final de 2003 e vou para São Paulo já em fevereiro de 2024. E a sua contínuo, especialização já foi? contínuo. Foi. Qual foi a especialização? Eu comecei fazendo uma residência em fisioterapia esportiva no Instituto Cohen, que sempre foi assim Famosíssimo. uma grande referência Referência. em medicina esportiva com o Dr. Moisés Cohen. E lá já emendei pós-graduação, já iniciei o mestrado, já comecei a trabalhar no segundo ano. O professor Moisés me convidou para já trabalhar lá. Enfim, eu fui para passar um ano e acabei passando 4. Você ficou 4 anos em São 4 Paulo. anos em Que São Paulo. maravilha, que maravilha. Foi muito bacana. E isso foi o grande start, né? Porque quando eu volto para Bahia, eu já volto. Mas antes de tudo, por que você resolveu voltar? Se você estava já. Pois é uma boa pergunta. Eu já estava naquele dilema. Volto ou não volto? Mas você A é de saudade Salvador. batendo. Você é de Salvador. Eu sou daqui, nasceu em eu Salvador. sou baiano da Gema e sempre tive esse apego, né? Mas ali naquele dilema de se eu ficasse em São Paulo, eu não voltaria mais, né? Chegou um momento que você tinha que decidir. Exato. E aí eu comecei a ter convites de trabalho, inclusive convite para sair do Brasil, para trabalhar com atletas do futebol. E aí justamente num momento assim de transição do que fazer, numa finalização de uma reabilitação de um atleta, eu voltei para Salvador para visitar a família e falei, acho que tá na hora de voltar.
vou construir minha vida aqui e A saudade conseguir. bateu. Aí tem a saudade também, claro. O feijão de manhã. Tem. Tem um pouco desse, lógico, desse A carinho. saudade de seu Ari. Exatamente. Realmente a família conta muito. Em São Paulo, eu amo São Paulo, né? Eu sou muito grato a São Paulo, vou lá, né, sempre. Mas nós, baianos, temos um negócio, né, sei lá, é diferente. A relação das pessoas é diferente. É cultural, né? Parece que aqui a gente fica mais à vontade, Sim. né? Por mais que a gente tenha violência, né? Sim. Insegurança, E que uns tem no também Brasil que a inteiro. gente tem vontade de devolver É, um pouco, ter. entendeu? Do conhecimento, né? Que foi buscar lá. Tinha isso também. Eu tive um momento ali que eu também pensei assim, poxa, eu gostaria de desenvolver a fisioterapia esportiva aqui em Salvador, né? Por mais que nós já tivéssemos colegas, mas ainda era incipiente, sabe? Sim, Sim. principalmente naquela época, né? Exatamente. Quando eu voltei foi 2007, 2008. Então eu consegui vir, fui contratado por uma clínica, né? Pela BIOS, que ali no Costa Azul. E aí já fui fundando um centro de fisioterapia esportiva dentro. Aí muitos atletas que não tinham acesso a fisioterapia especializada começaram a ir para lá. Aí você desenvolve um trabalho legal e aí a coisa anda. Aí eu comecei a lecionar, entrei na Universidade Católica, já comecei a dar aula lá. Aí fui palestra, cursos, fui Fazendo desenvolvendo. seu nome aqui dentro. Exato. Isso é bem legal. Só um comentário quando ele falou que já está dando aula na Católica. A turma, muitas vezes eu encontro, inclusive lá no Tribunal de Justiça, onde eu trabalho, tem alguns fisioterapeutas. Quando eu falo de Arivan, ele, lógico, foi meu professor e falou com muito carinho, paciente também. E isso é muito legal, porque você veja, né? Além de, poxa, referência da fisioterapia na Bahia e no Brasil, ele tem esse lado que a gente vai entrar ainda por aí, do empreendedorismo, né? Essa história também da... Aí eu lembrei não só do cross, enfim, do crossfit, mas também como nós iniciamos aí a história, vamos chegar lá, né, do fisioterapeuta das estrelas. Então tem uma história assim, ainda tem o que a gente percorrer. Mas é legal, mas entrega a idade também, né? Você começa a ver, eu tava na clínica outro dia com a Nanda e aí veio eu ia falar coroa, mas não fala isso não. Veio um cara, mas veio um cara quase da minha idade. E aí, ô Arvan, professor, você foi meu professor há 15 anos atrás. Eu falei, caraca, mesmo. Aí é que a gente vai se dando conta. São nesses momentos que a ficha faz assim, trum, cai. Mas que tem também um lado legal, né? Você fala, poxa, sim, eu fui mentor, eu fiz parte ali da história dele. Que legal. Mas legal. entrega a idade, né? Entrega mesmo. Mas, voltando. Continuando. Depois... E aí você aqui começou a fazer a sua carreira aqui em Salvador, mas você servia também de uma referência, né? Porque pessoas que tinham acesso ao Instituto lá em São Paulo, morando aqui em Salvador, você acabou se tornando uma referência, não? Era muito, ainda é muito comum. Como o professor Moisés Cohen, ele é uma das maiores referências de joelho do mundo, é muito comum pessoas do Brasil inteiro, até fora do país, irem para São Paulo para se consultar, né, ou para operar. E aí foi bem bacana e é bacana até hoje, porque muitos baianos fazem e passam por consulta com ele em relação a lesões de joelho. E aí o professor me indica, me envia o contato, pede que eu dê suporte, referencia, exatamente. E aí a gente pode dar o suporte para essa galera também. Que legal. E fale um pouquinho, não sei em que momento, quando nós falamos, lógico, você começa a atender a turma conhecimento só. Eu estava aqui lembrando ele falando também, vamos passar pelo MMA, que é bem interessante também. Foi onde começou, na verdade, eu acho. Foi engraçado, eu achava que era, na verdade, a história. Em relação a essa questão de fama, né, ou notoriedade, ou começar a estar mais nas vitrines, começou no MMA. Porque, porque um grande atleta, Júnior Cigano, ele virou meu paciente, eu comecei a acompanhar ele, e ele foi campeão, depois de alguns anos, do UFC. Então, e depois de ter passado por lesão, grave, né? Muitas lesões, exato. E aí, por conta da visibilidade dele, eu, obviamente, também fui na sombra. Exato.
Então ele é uma pessoa assim maravilhosa, então ele sempre valorizou muito o fisioterapeuta. Então nós íamos em programas de televisão, a gente viajou muito, eu Me lembro comecei de a... você Não, sempre viajando. inclusive estávamos juntos, mas só abrindo aqui um parêntese, falando de ciganos, estávamos nos Estados Unidos e eu conheci o centro de treinamento com o Arivan, onde ele foi lá mostrar a gente. Foi Parece que mesmo, você lembra que a gente, uma Lembra? dessas viagens lembro. que nós fizemos com ele, Não foi do cigano? Não, do foi o cigano, não, foi foi do não. cigano. Sim, que nós fomos de um local, ele foi mostrar o centro de treinamento. Onde ele treinava. Onde ele Onde ele treinava. treinava. E como Mas ele eu já acho que tinha outro morava atleta, lá, cara. ele já morava e tinha a esposa dele lá na época. Isso. E já tem um tempo, turma, isso. Estávamos com ele, a gente conheceu um pouco disso e você já tinha essa amizade com o cigano lá atrás. Isso. Eu lembrei agora desse detalhe. Foi na Flórida isso. Foi na Flórida. Isso, É, estávamos na a Flórida. gente foi em 2 centros. Lembra que depois da academia, um centro maravilhoso que chama Top Team. Sim. A gente foi no centro da Under Armour, que eu fui comprar um aparelhozinho. Eu lembro. Longe, né? A gente no GPS para chegar um Isso, lugar longe isso. danado. Eu lembro. Exatamente, Longe pra caramba, eu lembro. Exatamente. E você já tinha essa relação mais íntima com o cigano, né? Que legal. Pô, que legal essa memória. Eu tinha. Não Eu tinha tenho lembrado. fotos nossas É aí. mesmo, é mesmo. Que legal. Bacana. Tá, e aí depois do cigano? Pois é, aí o cigano acaba abrindo portas, né? Porque a vitrine faz isso, né? E daí começa a diversos atletas, outros, até de fora, começar a pedir sugestão para o Júnior, né? Pedir orientação, pedir indicação. E aí começam o Dr. Moisés é outro grande referenciador, e aí alguns artistas vão até ele passar em consulta, e artistas baianos, né, como o Bel Marques, já teve a Aline Rosa, alguns cantores já teve com ele, o próprio Léo Santana, que tem uma história bastante bacana, porque o Léo, ele, ele, ele foi criado na mesma comunidade da minha família, da minha avó, que é a Boa Vista do Lobato. E ele cresceu com meu irmão, com o Jean. Sério? Exato. E aí o Jean, que é meu irmão, ele sempre falava pro Léo, pô, vai ver esse joelho com meu irmão. Meu irmão é fisioterapeuta fera, ele trabalha com atletas. Legal. E, pois é, e o Léo sempre, não, eu vou lá, mas a vida corrida, né? E daí, quando o Léo realmente machuca o joelho e vai para São Paulo e passa com o professor Moisés Cohen, o professor Moisés dá o meu telefone, ele liga, e aí eu fico, será que foi o Moisés ou foi o Jean? Né? Porque todos já falavam. E aí depois, caramba, que coincidência, porra, eu sempre pegava o seu telefone para te ligar, enfim. E olha que eu tô falando isso aí de 10, bote aí 10 a 12 anos atrás. Já tem esse tempo. Porque eu me lembro de alguns F-vídeos, etc., foto que você postou, mas no carnaval recente. Não, Mas você já tinha uma história. Já há muito tempo. Ele era bem mais jovem, e eu também. E eu tenho essa foto. Eu diria que já tem uns 12 anos já, porque o Léo também é um grande atleta, né? Ele é adepto da musculação, assim, absurdo, forte para um caramba. Adora jogar bola. E É certamente uma isso curiosidade, né, que a gente não... certamente é uma das coisas que faz com que algumas lesões, né, surjam como atleta de futebol. Enfim, então foi assim que começou, né, com o Léo, com o Bel, e há 15 anos, ou seja, um pouco antes, né, Marcelinho está com 16, então há uns 16 anos mais ou menos. Vamos falar do Marcelinho, quem é o Marcelinho, né? É Marcelinho, filho da Ivete, que eu vou falar dela agora. E há uns 16 anos, a Ivete né, teve um pequeno acidente, machucou o pé. Foi quando eu já conhecia o Daniel Cade, né, ex-marido dela, um grande amigo também. E aí o Daniel falou, pô, Ivan, eu preciso, né, que você veja aqui Ivetinha e tal. E aí é quando eu conheço a Ivetinha e a gente cria, assim, uma relação maravilhosa, tanto profissional quanto pessoal. Hoje a Ivete é uma grande amiga, parceira. É o que demonstra isso. Você já Exato. ultrapassou essa relação Sim. profissional. E é o outro, obviamente, pela fama dela, pela notoriedade dela, ela também me ajuda, né, nessa questão da vitrine. Agora com as redes sociais isso fica bem mais forte.
E aí vem, E né? aí a sua rede acaba ampliando Exato. muito, né? Ajuda bastante. Eu sou muito grato aos atletas famosos, aos artistas, porque eles são pessoas normais como Sim, nós, sim. né? Mas eles têm a vitrine na mão, né? E certamente grande maioria deles, e obviamente esses que eu estou citando aqui, são pessoas maravilhosas que ajudam milhões de pessoas dessa forma, Sim. usando ou colaborando, doando um pouco Da sua dessa imagem, dessa vitrine, vitrine, né? exato, para poder fazer com que esses profissionais, diversos outros, sejam vistos, sejam percebidos e, consequentemente, se E o beneficiem. contraponto disso, por exemplo, você tem essa vitrine, todo mundo conhece a Arivan Gomes dentro da área, e a inveja, né, que É, acaba acontecendo. sim. Como é que você lida com isso? A minha mãe é minha grande aliada nisso. Minha mãe É, as mães são. mãe é incrível. Minha mãe vira e mexe, minha mãe me vê na televisão, na internet, e fala assim: meu filho, reze, se proteja, porque o povo, né, tem Tem inveja e inveja. tal. Minha mãe é a minha grande conselheira nisso. Vira e mexe, ela me manda mensagem. E assim, é natural, né? Mas graças a Deus eu tenho assim uma fé absurda, né? Eu tenho uma força espiritual, vamos dizer assim, suficiente para me blindar de qualquer tipo de inveja. E só para poder traduzir um pouco disso, é muito comum e cada vez mais comum nisso. É muito comum nas redes sociais existir um movimento que se chama parasitismo social, que é o quê? Muitos, eu não vou chamar isso de influenciadores, mas vamos dizer de indivíduos, porque não são nem profissionais, que são Sim, antiéticos. Eles usam das imagens sim. de Isso está crescendo isso, tanto. de terceiros para criticar, para trazer, Expor, humilhar. expor, dar opinião, sendo que ninguém pediu opinião, Isso eu vi esses dias, né? E uma alguma opinião coisa que não tem assim. nada de técnico ali, Pois né? é, Que pois não é. tem capacidade E nenhuma. assim, e se isso assim nunca, na verdade, eu lembro de um momento que foi o primeiro momento na minha carreira em que eu vivi isso. E por ser primeiro, eu fiquei revoltado, eu queria ligar, xingar, brigar. E esse evento eu não esqueço nunca. E serviu assim como lição assim para o resto da minha vida e até hoje eu levo. E aí eu vou contar essa história que é muito bacana. Conte, conte, que a gente adora. Eu vou chutar aí é, 15, 14 anos atrás. Eu na universidade, na faculdade, lá à noite, um ex-aluno já formado, que virou um grande parceiro, foi lá me visitar. E aí eu falei, pô, Gustavão, e aí, tudo bem? Ele, pô, professor, queria conversar com o senhor. Falei, vamos, pô, diga aí. Ele, pô, você tem alguma coisa contra? Você já teve algum problema com fulano de tal? Eu falei, não, pelo contrário, eu acho que fulano de tal é meu amigo. Eu acho, pelo menos, a gente Até se, então para você era. a gente se trata e se fala toda vez que se encontra, é tudo, né? Ele, poxa, professor, por quê? Eu estava ontem numa palestra, esse fulano de tal, dando uma palestra para 200 pessoas, 200 alunos, e ele usou uma imagem, ele botou no slide uma imagem sua, fazendo uma intervenção num atleta e dizendo que aquilo era muito errado. Não acredito, expondo. Exato, e ainda falando com palavras, né, de desdém. Isso aqui é brincar de fisioterapia esportiva, isso aqui é um absurdo. E vocês acabam seguindo, né, esse professor e tal. Aí eu falei, a primeira impressão foi, não é possível. Ele não fez isso. Ele não fez Não, tem isso. algum problema. Tem algum problema. A gente Você não também. ouviu direito, você não estava na palestra de verdade. Não, Tem que ver isso aí. 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 O primeiro momento foi duvidar. E aí, tão logo a ficha caiu, eu acreditei, eu fiquei revoltado, né? Chateado e tal. E aí eu lembro que naquele mesmo momento eu liguei para um amigo em comum desse fulano de tal. E aí ele não atendeu, ele não viu a ligação, graças a Deus. Porque eu tava Danado. danado, podia, né?
E olha, turma, estou fazendo aqui a intervenção também, porque eu conheço o tempo. Para a gente encontrar Ivan danado, tem que ser algo muito, muito assim, ruim, muito forte, porque ele é muito tranquilo, né? A gente tem esse prazer de conviver com essa intimidade intramuros do Ari de muitos anos, então, realmente, para a gente encontrar ele chateado, eu acho que eu nunca vi, né? Agora que não, essa história. Sou tranquilo. Mas, e que bom que você não conseguiu falar. Aí no dia seguinte, eu não consegui falar. No dia seguinte, eu cheguei na clínica para atender. E aí, eu já falei isso para ele, né, pessoalmente, e eu reitero sempre. Eu tive um paciente que hoje virou um grande amigo, como vocês, que se chama Dr. Marcelo Liberato. Ele é médico, especialista em angiologia, cirurgião vascular. Grande parceiro e uma pessoa assim. Eu acho que é um dos caras de maior aura assim, espiritual. Ele é uma pessoa assim muito evoluída. E aí ele viu que eu estava diferente de manhã cedo e me perguntou: Ori, o que você tem? Hoje você não está bem. Aí eu contei a ele. Aí ele falou assim: senta aqui. Ele estava deitado na maca já para o atendimento. Ele sentou: senta aqui. Ó, ele fez a especialização dele em Milão com um grande médico, que eu não vou saber o nome, referência lá em Milão, de cirurgia vascular. E aí ele voltou para o Brasil tal, e de 6 em 6 meses, de tempos em tempos, ele ligava para Marcelo para perguntar: e aí, como é que tá aí, né, no Brasil, tal, tal, tal. E aí na conversa ele sempre perguntava: tem alguém aí te criticando, falando mal de você? E aí, Marcelo dizia: não, pelo amor de Deus, aqui também não é assim e tal. Por quê? Aí ele falou: ó, quando te criticarem, quando alguém falar mal de você, publicamente principalmente, eu vou pro Brasil e vou levar o melhor champanhe que eu tenho aqui guardado para estourar. Porque quando isso acontecer, é porque você está fazendo um excelente trabalho. É porque você está incomodando. Aquilo, sabe, me mudou uma chavinha imediatamente. E eu realmente, foi a primeira vez que eu reconheci que eu era um fisioterapeuta que estava fazendo as coisas certas. Relevante. De forma relevante, que eu estava trabalhando, que eu estava já ocupando um espaço no mercado. Até então eu ficava ali na minha. Isso não é falta de humildade, e eu digo isso sempre para os alunos. Você reconhecer que você trabalha bem, que você é ético, que você é profissional, né? Que você é bom no que faz, não é falta de humildade, né? E aquilo, caramba, eu lembro desse dia assim como hoje. E aquilo mudou minha vida e por isso, né? Que a gente chegou nesse momento, que esse tipo de exposição e qualquer tipo de inveja ou crítica ou utilização da minha imagem, claro que se eu precisar fazer algum dia um processo, já que está, né, de forma legal. Mas, graças a Deus, hoje isso não me abala e eu acho tranquilo. E digo mais, quando há esse tipo de crítica ou alguém, né, tendo algum tipo de inveja ou falando mal, é elogio para mim. Não, isso é verdade, até porque quando você passa pela vida e você não incomoda ninguém, tem alguma coisa errada de fato, porque você tem que fazer algo para movimentar. Eu acho isso perfeito, até porque o sucesso de fato incomoda, e a gente estava conversando mais uma vez essa semana, porque a gente acaba passando até pela questão de ser casal e movimentar e comunicar, que a inveja começa na intimidade. Né? Se você olhar, é onde ela nasce, que as pessoas começam de alguma forma a conviver com você, veja que você falou, era um amigo meu. Você não falou que era uma pessoa completamente desconhecida. Veja que você fez o comentário, você falou, até então era uma pessoa que eu tinha como amigo. Então, não era uma pessoa desconhecida. Então, de alguma forma, isso incomoda. E eu acho que maravilha, turma, que sirva essa história como exemplo, que de fato, não tenha dúvida, se você quiser realmente passar completamente despercebido, lógico, você não vem a somar. Mas quando você começa a mostrar essas características, né, e naturalmente vem o aplauso, vem o sucesso, mas com certeza, minha crítica vai vir. Eu achei ótima, né, o posicionamento dele. E eu fico imaginando, porque veja, isso você falou que ocorreu de 12 anos para cá, 14.
olha quanto você cresceu. E talvez a vida, não sei quem é a pessoa, e não estou dizendo só um comentário, talvez não tenha evoluído como do profissional Arivan, porque aí nada tem a ver com você. Sim, isso com aí certeza. você entrega ao universo. É verdade. Né? Agora, uma curiosidade, eu venho com minha tese, né? Todo dia às 3h30, 4 da manhã, Railton vindo, né? Mas é interessante que ele acorda e diz, tive uma ideia. Não, todo dia eu tenho, na verdade, eu digo para ela uma, mas na verdade eu tenho 17 ideias. Eu tenho 17 ideias, toda... A alma nem entrou no corpo de novo. Eu disse, Renata, não é engraçado. E você acorda ela para dizer a ideia? 3h30, não acorda. Não, ele é doido? Ele é doido pra acordar. Não, mas a gente acorda, né? Então, esse horário a gente é o horário que a gente... Não chego assim, a tanto. A alma tá entrando, tá voltando pro corpo, e ele vira pra mim e fala assim, Renata, eu tive uma ideia. Eu falo, não, eu fico assim, só esperando, né? Eu não acordo diretamente. Mas aí você fica assim olhando, né? Tem aquela... Você fica assim, impressionado. A luzinha acesa, aí já tem Kim e Amora para dar o apoio, para dar o apoio. Aí quando ela abrir o olho, eu digo, pronto, é agora. Não chance nem de respirar. Rapaz, vocês acordam 3h30 da manhã. 3h30 da manhã, 3h30. Rapaz, velho. Não façam esse caso. Não, eu queria ter essa facilidade, porque parece que seu dia tem mais tempo, né? Mas assim, não é facilidade, é hábito. Pô, mas talvez eu já tentei criar esse hábito, não consegui ainda não. Assim, o pai dele também, o meu pai sempre foi muito rígido em horário de levantar. Mesmo domingo, meu pai falava assim, já são não sei quantas, sabe? Sério? 10 horas, eram 6. Então ele sempre fez isso com a gente sempre acordou muito cedo. Meu sogro também. Aí tem uma história que, por exemplo, no meu caso, quando me entendi com gente, com 12 anos, 13, eu já via meu pai acordar 2h30, 3 horas da manhã. Meu pai sempre acordou esse horário para fazer exercício. Isso foi uma coisa que acabou sendo para mim um habitué, porque eu já via meu pai fazendo isso 2h30, 3 da manhã. Então, para mim, já era algo comum. Então, não era tão diferente. Eu sempre gostei do esporte. Então, eu me lembro, eu nasci na Cidade Baixa, né? Ali na Rua Direta do Uruguai. Depois fui morar em Roma, mas ali naquela região. E eu me lembro que eu fiz natação, fiz capoeira, fiz isso e fui fazer remo. E remar ali na Ribeira, você conhece bem, que você é do esporte, que ali ele começa às 4h30, 5 da manhã, para botar o barco na água. E eu não estou falando hoje do remar, que é a canoa havaiana, etc. Eu estou falando do remar raiz, né? Literalmente competição. Tanto que eu cheguei a competir algumas vezes ali, né? na Ribeira. Então foi criando hábito, e aí começa também aquela história do perfil. Para poder fazer mais e o ser inquieto, enfim, eu digo que o tempo não anda ao meu lado há muito. Já tem as crianças, a gente não, tem que também, mas eu sempre gostei, independente disso. E também outra coisa que eu digo que eu continuo tendo pressa do futuro. Isso já está ali no dia a dia, já convive comigo. E junto, como a Renata falou, fazer exercício físico, andar com quem me amora, etc. Então a gente faz mais ou menos uma agenda esse horário, tá? Então por isso que a gente já está acostumado aí a acordar mais cedo. Mas, voltando aqui para a minha tese, é o seguinte, você falou uma coisa muito, você falou, poxa, não tenho dúvida, né? Eu conheço a sua competência, o que as pessoas comentam, que eu também já vivenciei, mas tudo bem. Arivan, ele é um excelente profissional, ele é competente, ele estuda, ele dá aula, mas o fator sorte, por que eu pergunto isso? Eu tenho na minha teoria, como eu disse, lá nas 4 da manhã, ouvindo várias histórias, e isso aí é interessante para quem está pensando em fazer fisioterapia, que é legal, ele como professor, e uma experiência que ele tem até para orientar quem está querendo fazer fisioterapia. E aí você começa a pensar, eu preciso ter, tipo assim, para que eu tenha a sorte do Arivan, para que eu consiga trilhar, sorte para que eu tenha ou que chegue próximo ao caminho. Até que ponto a sorte e o apadrinhar? Porque eu tenho essa teoria, amigo Ari, que em algum momento a pessoa, o virar-chave, foi alguém que apadrinhou. Eu estou falando em todos os segmentos. Quando você encontra muitas vezes aquela história que é legal, tipo de 0 a 100 no YouTube, pô, o cara ele lavava ali carro, etc., e aí, daqui a pouco, corta, o cara tem 100 concessionárias de carro, o cara já é dono disso. Tá, mas em que momento, se ele era um cara que não tinha história, ele não tinha, na verdade, família, ele não tinha... Como é que ele conheceu? E aí, quando você puxa o fio do novelo, você vai perceber que em algum momento, aquela pessoa apadrinhou. Aquela pessoa trouxe ele, meio que adotou e disse, bora. Então, veja, eu não estou... Competência sempre, o que você orienta, estudar... Maravilha, mas e aí, procede isso? Tipo, a minha linha de raciocínio é o padrinho, é aquela pessoa que, lógico que você tinha o preparo,
para que você estava no lugar certo, na hora certa, enfim, mas você tinha um preparo, com certeza. Mas se talvez não fosse aquela indicação, você não ia conseguir, enfim, disparar, enfim, evoluir. Faz sentido, não faz sentido? Faz sentido. Eu acredito em sorte, eu acredito em fé, eu acredito em bênção, seja de Deus ou de qualquer energia que você acredite, né? Que vocês acreditem. E eu acredito principalmente no retorno do universo. Então, se você tem um coração bom, se você é uma pessoa boa e você faz o bem, você vai receber o bem. E o contrário é verdadeiro também. Então, acreditando nisso, nessa teoria, pessoas de bem, elas estão circulando em todo lugar. E as oportunidades estão passando na linha, né, na dimensão, vamos chamar assim. E as pessoas que estiverem com a porta aberta, né, com os chakras, que agora eu estou aprendendo de chakras. Isso aí é outra, Essa viagem para a Índia. Essa viagem para a Índia, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas assim, se você está com a energia aberta, né, para acompanhar e, obviamente, preparado para buscar e agarrar essa oportunidade, você vai se catapultar. Então, essas pessoas, com certeza, por exemplo, eu falei aqui do Instituto Cohen, mas quando eu chego no Instituto Cohen, eu já tive ali a sorte de ter uma madrinha que sempre foi uma grande professora, pesquisadora, doutora, que é a professora Estela Pessim, que, que assim, se eu for falar de forma superficial, eu caí na graça dela. Sim, mas, perfeito. Pois é, mas certamente eu estava ali de peito aberto e preparado e com vamos dizer assim, com os requisitos que abririam os olhos dela. Falei assim, porra, esse moleque aí... Chamaria a atenção. E chamaria a atenção, exatamente. Legal. E em toda a minha carreira, eu tenho diversos padrinhos e madrinhas. Eu dei aqui exemplos e agradeci aos atletas famosos que me catapultaram, aos artistas que me catapultaram e que vão jogando. Mas se eu não tivesse preparado para isso, ele ia jogar para cima, mas eu ia cair que nem... Muitas vezes na vida da gente, de uma maneira geral, as coisas aparecem. Exato. E tem aquele ditado que diz que tem gente que nem para ser ajudado serve, né? Porque Pois às vezes ali a oportunidade está ali na sua frente, Exato. você não tá, ou você não está preparado, ou você não está focado, ou a sua energia não está legal para aquilo ali. E a disponibilidade para tal. Exatamente isso. Né? Ari, tenho isso, pô, vamos, já vamos. Pois é. Né? Eu lembro de exemplos, por exemplo, para eu ir para São Paulo em 2004, foi uma dificuldade absurda. Primeiro, porque eu não tinha ninguém em São Paulo. Minha família não tinha dinheiro suficiente para me bancar um apartamento e me alimentar e me locomover. Sim. Eu tive que... naquela época, não tinha rede social, WhatsApp, né? Eu nunca esqueço, eu ficava enchendo o saco de um baiano, de Anderson, um grande amigo hoje, que estava lá e que eu mandava e-mail, porque nós nos comunicávamos por e-mail. E aí ele respondia uma semana depois. E aí eu mandava 2 semanas depois. E mesmo assim, para eu perguntar, como é que eu me inscrevo? Como é que eu vou para aí? Você está aí morando onde? Como é que eu moro aí? Era o básico, né? Eu nunca tinha saído de casa. Veja, turma, aí como naquela época, e essa dificuldade não fez com que ele desistisse, muito Pois é, exato. Te impulsionou. Exato. Então, eu chego em São Paulo, olha essa história. Essa, para mim, é foda. Minha mãe até hoje se emociona. Eu chego em São Paulo, né? Passo na prova, então eu já tô com a mala lá imensa. Porque se eu não passo, volto. Se eu passo, fico. E aí vai começar na segunda-feira a residência com 20 residentes. Eu da Bahia, o outro do Rio Grande do Sul, outro de Santa Catarina,
uns 5 de São Paulo, né? Que já moravam lá, Recife, Belém, gente do Brasil inteiro. Aí todo mundo já instalado, todo mundo de branco, sapato branco, e eu lá chego. Primeiro que eu chego molhado de suor, porque eu não sabia andar em São Paulo. Eu tive eu peguei 2 ônibus, um metrô, e tive que andar muito, porque não tinha ponto de ônibus. Sim. E chego com a minha mala na mão, porque não tinha pra onde ir. Com a mala, Sério? A mala de viagem. a mala Você não tava do meu ainda tamanho, no não local? estava instalado. Porque eu passei na prova e eu não tinha lugar para ficar. Eu ia correr atrás de lugar para ficar. Eu tinha um tio que morava em Ilha Bela, mas Sim, distante, distante. não tinha como ficar lá. E aí eu sento, molhado de suor e com a mala. Imagine, 20 residentes, todo mundo sentado e eu sentado com a mala do lado. E transpirando. E Muito, muito. E aí vem uma alma, olha isso, né? Sim. Que hoje é um grande irmão, Júlio Barrichello, inclusive um beijo, Julião. Que legal aí, ó, lembrando aí, Que ele turma. fala assim, ó, ô baiano, vai pra onde com essa mala? Ele não te conhecia. Não me conhecia. Eu falei, pô, quando acabar aqui o dia, eu não sei ainda, vamos procurar um lugar pra ficar. Ele, como assim? Eu falei, a gente vai procurar um lugar pra ficar e tal. Juntar aí com a galera pra dividir apartamento, não sei. Ele, tá bom, vamos lá pra casa. Acaba o dia, ele me leva pra casa dele. Que legal, nunca não Sem te me conhecer. Ó, Cláudia aí, olha, ele já Pois é. se emocionando, né? Foi Que legal, o mas primeiro é legal dia, mesmo, o primeiro sabe? dia. Se você não leva, acho que eu não iria, não. Principalmente hoje, né? Como as coisas. Primeiro Mas ele chega na casa dele e fala: mãe, pai, esse é o baiano, passou na residência comigo e vai ficar aqui em casa até ele conseguir um apartamento para ficar. E aí ele achando que iam ser 2, 3 dias. Doce ilusão. 2 meses. Você ficou 2 meses na 2 casa. meses na Não, casa como é o nome dele? Júlio. Júlio, eu já te amo, viu, Júlio? Não lhe conheço, mas beijo no coração. Pois é. Gratidão. Você faz parte dessa história aí maravilhosa. Pois é. E uma família maravilhosa que me acolheu. Vê se isso não são anjos. Sério. E olha que nós estamos falando, e não vamos deixar de pontuar, em São Paulo. Em São Porque, Paulo. olha só, nordestino, e é uma realidade, você não tem essa característica do acolher. Que ao contrário nós temos. Vamos lembrar que, por isso que a história do papo de cozinha, onde a gente consegue ter essa troca aqui informal, veja que muitas vezes você recebe um colega, um aluno, enfim, lá, e de repente você já bota no seu carro, já leva no Pelourinho, já leva na Colina Sagrada. É uma que não é o contrário. Exato. Então, de fato, né, essas era aulas pra ser, né? tinha que ser. Mas isso é. Então, acho que é uma característica muito do Arivan, né, verdade. de atrair essas boas. E é o que eu digo. Hoje eu acredito fielmente nisso. São anjos que Deus coloca na sua vida, no seu caminho. Maravilha. E se você fizer o bem, cara, o bem vai voltar, né? E eu já fiz diversas vezes E quantas isso. vezes hoje você, como um grande profissional, você já ajudou Pois alunos, exato. pessoas Hoje eu tenho a sorte de poder ajudar? de poder ajudar. De devolver a vida, a boa sorte que ela lhe deu. Exatamente. Uau. Por falar em oportunidades e tal, vamos adiante. E hoje, no Bahia, conte aí a história do Pois é. O Bahia também é um grande exemplo de oportunidade. Hoje, né? qual é a sua função lá no Bahia? Pois é. Hoje eu sou head de saúde e performance. E o Bahia é uma história bem interessante porque, assim, muitos me perguntavam isso. Pô, se você trabalha com esporte, você nunca trabalhou com futebol? Você nunca, nenhum time te interessou? E assim, aqui na Bahia, os nossos times, eles sempre foram ali, vamos dizer assim, times bem distantes de poder aquisitivo do eixo Rio-São Paulo. E aí vem, no final ali de 2022, vem o Grupo City, e que é o maior grupo de futebol do mundo, e compra o Bahia. E aí o Bahia passa a ser peça fundamental do maior grupo de futebol do mundo. Obviamente, com isso vem investimento, estrutura e, consequentemente, suporte humano. E aí é quando eles contratam e colocam aqui diversos profissionais
de peso, vamos chamar assim. E aí funda a diretoria de futebol, né, a diretoria da base. E aí uma grande amiga, né, fisioterapeuta também, a Natália, ela passa no processo seletivo para ser diretora de saúde e performance. Ela é de BH, estava no Cruzeiro, e aí ela é contratada para assumir essa diretoria. E aí, ela vem morar aqui na Bahia e começa a instituir e organizar o clube em relação a esse departamento de saúde e performance. E aí passam-se alguns meses, vem a oportunidade ela precisava de um head, de um coordenador que fizesse a linha da saúde e performance e coordenasse tudo para a divisão de base, que é a menina dos olhos do Grupo City. Porque no negócio futebol, e agora o futebol tendo clubes empresa, o que dá mais dinheiro? É vender jogadores, que é cultivar, desenvolver atletas para eles serem posteriormente vendidos, comercializados ou utilizados dentro do próprio time, do primeiro time. Você começou em que ano lá? Aí eu começo em abril de 2023. E, turma, deixa eu fazer aqui uma observação que eu me sinto honrado, que eu estava em Recife, trabalhando, quando eu recebo uma ligação, estávamos, na verdade, mas ela estava trabalhando em uma clínica, eu estava em uma outra, eu estava indo atender, e eu tive a felicidade, a boa sorte, olha a alma, né, trazendo, que me liga, ele, irmão, amigo, Ari, eu digo, pô, Ari, olha, tem um convite e tal para você, e aí te interessa vir para o Bahia? Eu estou no Bahia, olha que coisa boa, né? Eu tive a boa sorte de ser convidado, fazer parte desse time, através desse amigo irmão, e quando aconteceu o convite para que eu fosse também estar lá com ele, compondo esse time no Bahia. E, infelizmente, a gente não conseguiu evoluir porque demandava um horário, né, tempo, na verdade, uma agenda que eu não ia conseguir cumprir em função de outros contratos. Mas eu fui um felizardo, né? Exatamente. E o futebol, ele tem muito isso. O futebol, para trabalhar com futebol, de fato, você tem que ter uma dedicação alta. Exato. E aí, e a gente tem essa prioridade na parte médica, porque é muito comum no futebol a gente ter ortopedistas, né? E, obviamente, além de ortopedistas, mas a gente tem essa visão, o Grupo City tem essa visão de ter um médico com a visão mais clínica mesmo. Clínica, exatamente, do esporte. Perfeito. Não só o ortopedista em si. Isso foi muito bom. E você hoje continua no Grupo City, desenvolvendo esse trabalho. E tem como contar pra gente aí o olhar para 2026 aí? Tem como dar tem como dar uma toma aqui? Olha, deixa o casal RR, nem Bahia, nem Vitória, na verdade. Não tem aí, ó, aí a turma já tá lá, Laerte gritando lá. Tá no Bahia e Vitória tá dividido. Mas tem aí como dar alguma... o Grupo City, o Grupo City ele é bem, não é rígido a palavra, mas eles são bem controlados do ponto de vista da expertise interna. Tanto que para a gente dar palestras, para a gente viajar e poder estar em eventos científicos palestrando, a gente precisa comunicar. Então, turma, olha, eu tentei, juro que eu tentei. Tem uma turma aí do Bahia. Vai ficar para a próxima. Você já viu, ele já deu um recado. Foi bem gentil e político dizendo, olha, infelizmente eu não tenho... Mas eu posso esclarecer que, assim, hoje o Departamento de Saúde e Performance é um departamento que dá suporte ao futebol. Antigamente, era muito comum chamar de departamento médico, onde os atletas se machucavam, né, se lesionavam e ficavam ali, vamos dizer assim, no estaleiro, em tratamento, depois ele era devolvido. Então, hoje, a gente consegue englobar todas as profissões numa equipe multidisciplinar, atuando como uma célula. Então, não é o médico centrista, a visão médico-centrista, nem fisioterapeuta centrista, nem psicólogo centrista. São todos numa unidade atuando em prol da saúde e da performance do atleta. Da saúde como um todo, não só da saúde por conta de uma lesão, mas da saúde, inclusive, emocional, porque os meninos precisam desse preparo, né? A gente tem que cuidar do sono deles,
a gente tem que cuidar da recuperação deles, a gente tem que cuidar do controle de carga que é dado semanalmente, diariamente, porque sabe-se hoje que água demais mata a planta. Com certeza. Então, é muito normal, é muito comum nos esportes em geral, super treinar e acabar trazendo lesões por sobrecarga, trazendo prejuízos, né? Até as pessoas comuns, não atletas, que começam a praticar uma atividade física, um esporte, exageram na dose e aí vem lesões, vem problemas, né? Então a gente tem essa visão, esse cuidado para que os atletas se desenvolvam da melhor forma possível. Isso é interessante, turma, ter essa visão, porque não só o Marivan ele vai falar um pouco, e aí vou depois emendar essa visão, como chegou o empreendedorismo também, né? Porque a gente falou da parte acadêmica, das viagens, enfim, das viagens, dos atletas, dos artistas, mas tem um lado Ari e empreendedor. Mas é interessante que vocês escutem que, veja, até o atleta que está ali, que é o profissional que está ali no dia a dia, que está ali se preparando, ganhando, ele tem um limite, né, para poder treinar. Tanto que é uma coisa que eu acredito que hoje não ocorra mais, mas lá atrás, quando eu cheguei fui convidado para fazer pelo menos essa prévia com alguns atletas, e era interessante, porque eles vinham do interior, e a turma jovem, 12, 14 anos, e a turma, enfim, indicava e passava pela gente, passava por mim, de forma mais específica, mas eu perguntava, tipo, e não tinha nenhum histórico, né, clínico, tipo, tá, quem te fez antes de você começar a treinar? No máximo era um eletro e ponto. Não tinha. E ele vinha muitas vezes de uma família mais simples, onde ele não tinha acesso à saúde, mas lançavam ele no campo para fazer um treino bem, né, intenso, e quando você não sabe nem se ele está preparado ou se ele traz com ele alguma patologia que ele pode, na verdade, ter um mal súbito, enfim, o que você conhece muito bem. Então, turma, veja que ainda que tem um atleta ali extremamente profissional, tem o seu limite, hoje o CIT, né, com esse cuidado. Exato. E infelizmente, e coincidentemente, hoje é domingo. Ontem, um garoto de 18 anos, no Campeonato Baiano Sub-20, teve uma parada cardíaca no campo. Sim. Pois é. Estamos rezando aí, né, para que ele se recupere. Ele foram dados os primeiros socorros, ele foi para o hospital, está entubado agora, em recuperação. E são esse e mais diversos outros, mas isso é um grande exemplo. E eu sempre alerto a minha equipe, principalmente a equipe que fica ao lado do campo, né? Nós temos os assistentes de saúde, os enfermeiros e os médicos, e a gente precisa reciclar o tempo inteiro, porque esses acidentes não avisam quando vai Não mandam aviso, né? Não manda o WhatsApp, não manda e-mail. E outra coisa que lá nós somos bem criteriosos é justamente nisso, nessa parte de avaliação diária não, mas semestral, constante. E sempre que que é identificado alguma alteração, né, é mandado, a gente não deixa treinar, depois de uma liberação plena do cardiologista. Melhoras, né, para esse atleta daí. Mas pegando agora e partindo, né, para esse lado, da parte empreendedora. Como é que surgiu essa parte empreendedora? Porque veja bem, a gente já tem uma área aí multi, né, um caleidoscópio onde você tem várias facetas. E turma, é interessante mesmo, porque muitas vezes a gente falava com o Ari um dia, 2 dias antes, daqui a pouco tá lá estampado ele em Las Vegas para participar. É verdade. Do MMA. Eu me lembro que a primeira vez que nós fomos lá para o evento, a gente sentou na casa dele e falou: Railton, Renata, vocês fazem isso e aquilo. O homem já tinha toda a intimidade, na verdade, com aquela cidade maravilhosa do palco de grandes eventos, né? Então, assim, você viajando bastante, a parte acadêmica. Como é que surgiu o Ari empreendedor? Pois é, empreender dá medo, né? E eu sempre tive medo, eu sempre recebia convites ou tinha ideias, né? Minha cabeça não é tão rápida como a sua, não são 17 ideias, mas de vez em quando vem uma ideia e não é 13h30 da manhã. Com certeza não é esse horário, né? Não é esse horário, mas eu tinha muito medo, né? Em arriscar, porque empreender envolve o risco. Até que eu não vou lembrar, mas eu acho que foi 2012, junta um grupo, eu sou convidado para
juntar um grupo de empreendedores para montar uma academia de treinamento funcional. Estava na moda, estava surgindo essa questão do treinamento funcional, treino funcional, treino funcional. E aí os convites vieram porque achavam interessante que nós casássemos um fisioterapeuta do esporte, um preparador físico, um publicitário e um administrador. E aí, depois de várias conversas, nós nos juntamos e falamos, vamos abrir uma academia. E abrimos uma academia pequena, ali no Rio Vermelho, chamada Analogic. E está bombando no mundo o nome CrossFit. Sim. Chegando no Brasil, inclusive, com uma força absurda. E eu estava indo para os Estados Unidos para umas férias na Disney. E aí, tô eu me preparando, os meninos, meus sócios, falam, porra, não tinha curso para ser CrossFit, para ser coach de CrossFit aqui no Brasil ainda. E para a gente abrir uma franquia de CrossFit, precisava alguém, Desse curso. ter o curso, ter essa franquia, ter esse carimbo do curso. E ia ter na mesma época em Jacksonville, que é, sei lá, 2, 3 horas de carro de Orlando, onde eu tava. Aí lá se foram as férias. Exato. E aí eu dei uma escapada das férias, passei 3 dias, peguei um outro carro, viajei para Jacksonville. Foi um estresse na época. Mesmo, Hã? Imersão. Porque imagine, inclusive foi estressante. Minha ex-mulher na época, porra, a gente tira férias para ir para Disney, você inventa fazer um curso de 3 dias, né? Não é para qualquer um entender, não. E aí eu me piquei, fiz o curso, enfim, voltei com essa. Aí mais um exemplo de ousadia, porque, Sim. né? Por mais que eu falasse inglês, mas era nos Estados Unidos, não conhecia ninguém, né? O empreender está aí também. O empreender está aí risco, também. inclusive, com a mulher. Exato. Do casamento. O risco do casamento, da relação. Olha Inclusive, aí, eu acho que foi por isso que acabou. eu acho que começou por aí. Começou, foi... O problema começou aí. Aí ele estava querendo encontrar o motivo. Encontrou. Olha como o papo de cozinha também é terapêutico. Pois é. Enfim, aí eu volto pro Brasil, né? Com o título lá. A gente faz a migração da franquia, Analogic vira aldeia. A gente surfa uma onda no mercado baiano absurdo, né? Nossa academia começa a bombar. A gente fica até assustado com o sucesso que a gente estava fazendo. Vem novos convites para abrir maiores academias. A gente abre academias maiores. Eu lembro que a gente saiu de uma academia de 40 metros quadrados para uma de 200. Eu lembro, você chegou a ter algumas, na verdade. Isso, abrimos, era o Rio Vermelho, depois abrimos na Paralela, abrimos em Vila do Atlântico, a do Rio Vermelho aumentou, assim, foi uma coisa absurda, de crescimento rápido, né? O dinheiro que nós ganhávamos, nós reinvestíamos, exatamente. E, enfim, então, esse foi o grande start ali, da parte, vamos dizer assim, empreendedora. Foi a primeira vez que você estava empreendendo? Foi a primeira vez que eu comecei a ousar, e eu vi que, enfim, podia dar errado, podia dar certo, né? E quando você mergulha, porque assim, o medo é uma parada que assim, eu tô com medo de pular no mar. Porra, você não pulou ainda, você não experimentou ainda. Mas depois que você pulou, que você conheceu o mar, que você experimentou, esse medo, certamente ele vai... Se ele não for embora, ele vai, né, diminuir. Talvez ele não vá embora. Exato. Mas o prazer de realizar aquilo é tão grande que você compra a ideia. Que supre, né? E aí vem a veia empreendedora começa a surgir, né? A gente começa a ousar mais. Aí anos depois veio a clínica, né? A Core, que até hoje está aí, né? Bem ali no Pituba Sol. Aí vem os cursos de levar a informação pelo Brasil. Então eu começo a viajar pelo Brasil dando cursos, fazendo, né, justamente
vamos dizer assim, esses braços em diversos outros estados. Anos depois vem o mundo digital, né? E aí vem o lançamento ali pouco antes ali da pandemia, vem o lançamento digital de cursos, enfim. E vem curso de pós-graduação, que a gente faz sociedade com a Universidade Católica primeiro, depois com a Faculdade de Santa Casa. E Agora você está na Santa Casa, na faculdade. nós acabamos de migrar, nós saímos da Santa Casa, porque vai vir um projeto Maravilhoso. bem grande aí, se Deus quiser. Quer dar um spoiler? Deus deixa. Na verdade, os fãs, tem uns fãs aí, eu tô pensando nos fãs. Né? Lógico que eu gosto de uma, não fofoca não, de uma tripa. Um fuxico. E dizem que mulher quer fofoca. Aí gosta de fuxico. Uma novidade, uma novidade. Uma novidade. Eu assumo o meu lado do fuxico. Eu tive insights, né? Como você, tá vendo? Gostei. De poder ofertar de forma digital, não somente cursos, mas mentorias e consultorias. Por que eu tive essa ideia? Porque é muito comum um profissional, ele sai da faculdade, ele não sabe para onde ir. É muito comum recém-formados ou formandos me perguntarem, professor, o que eu faço? Eu vou fazer uma pós logo? Eu começo a trabalhar logo? Monto consultório? Como é que eu monto o consultório? Exato. Então, muito... Eu vejo, né, essa demanda reprimida de profissionais precisando de um suporte, de mentoria ou de consultoria. E aí eu estou me juntando com um grande amigo, que é um grande nome da área, para podermos construir uma ferramenta, né, que possa ser, não seria uma universidade digital, mas algo do tipo. E que você possa escalar exatamente para essa turma. Um conselho, você como, lógico, professor e com essa experiência um pouco aí que você pincelou aqui com a gente, qual o conselho para a turma que quer fazer fisioterapia, quem está fazendo? Qual o recado que você deixa? A gente está finalizando o nosso tempo. Qual seria o recado que você deixa para o aluno de fisioterapia? Eu na verdade, para qualquer aluno de qualquer curso, eu entendo que ainda mais nessa geração nova, né, o tempo é diferente. Eles precisam, eles precisam e querem tudo para ontem, né, com velocidade. Eu falei, inclusive, isso hoje numa aula. E se frustram, né, quando não conseguem. Exato. Então, tenham mais paciência, né, e construam um caminho, né? Não queiram correr numa estrada de areia ou numa estrada de pedra. Coloque com calma calor, asfalto, espere esse asfalto esfriar e se consolidar e construa, bote suas pedras com cautela, estude, busque cursos que te fortaleçam a base, sejam curiosos. Eu sempre falo assim, sempre duvide do que o professor está falando. Porque se você duvida, você vai buscar. Você vai pesquisar. Deixa eu ver aqui. E ainda mais hoje, com as ferramentas que tem. Pelo amor de Deus, hoje você conversa com o celular e você pergunta por que essa televisão, como é que essa televisão funciona. Ele vai te dizer. Perfeito, Né? perfeito. Na nossa época, você buscar um artigo científico, você tinha que ir na Universidade Federal, entrar numa fila, pedir para pegar semana que vem um artigo. Hoje, um artigo é lançado no Japão, você já recebe. Automaticamente você já tem acesso. Né? Então, seja crítico, seja curioso para você buscar e você construir os seus blocos, colocar os seus blocos com muito cuidado para que essa parede, essa base seja forte. Porque se você tiver pressa, se você já quiser colher o fruto antes da época certa, sem você ter colocado adubo na terra, sem você ter arado a terra, sem você ter rezado para que chovesse, esse fruto certamente ou vai estar ruim, ou vai se quebrar, ou vai ser um fruto que você só vai ter ele e acabou. E acabou.
você vai ter que mudar a terra. Que todas essas etapas são fundamentais. Exato. Então, Maravilha. não sei se eu viajei na analogia aqui, mas... Eu acho que não, foi super legal, acho que toda a história. Mas assim, até antes de a gente finalizar, literalmente, como é que a turma que não conhece, que é difícil não conhecer Arivan, mas como é que pode encontrar Arivan, onde encontra Arivan, a rede social, enfim, quer te seguir, quer te perguntar. Você sabe que quando encerrarem aqui as câmeras, a gente vai conversar, né, sobre os insights. Os insights, eu gosto disso. E Também aí- provoca, e aí- também provoca. Eu achei interessante essa pergunta porque foi justamente o insight de hoje tem a ver com isso. Hoje nós temos as redes sociais, né? Então, já adiantando, eu acho que o Instagram é a rede social mais utilizada, né? Pelo menos por mim. Então, @Arivan Gomes, você vai poder ali ter um direct, uma mensagem, qualquer coisa do tipo. Profissionalmente, as empresas entre si têm o LinkedIn, né? Que também é Arivan Gomes. Mas isso é muito importante. Como o formando, ou o recém-formado, ou qualquer profissional tem acesso de uma forma mais abrangente do Railton, da Renata ou do João, que é um profissional que eu admiro lá em São Paulo. Como é que eu vou chegar nele? Se não for pela rede social, entende? Então, cenas dos próximos capítulos. Já sabemos que vamos ter que bater um novo papo de cozinha com o nosso convidado Arivan Gomes. Gente, Arivan, a gente agradece muito a sua presença. Eu que agradeço. O tempo passou que a gente não percebeu, né? Foi muito legal. E não deu nem para sair o bolo da avó, porque vinha aí, Tá ali no forno. Com certeza. Então veja que foi tão rápido e tão prazeroso pra gente. Eu acho que até somos suspeitos, né? Porque também um casal é fã desse homem aí. Pô, mas eu vou te falar que se deixar, eu fico aqui até de noite, mano. Que maravilha. Pô, tipo, Então a gente vai fazer capítulos, tá? cada Vários capítulo. papos de cozinha. Até com porque ele Arivan vai Gomes. trazer essa novidade, lógico, quando ele estiver no lançamento aí dessa plataforma, imagino, ele vai trazer também para Boa. contar aqui pra gente isso. Então, que bom ter você Massa. mais uma vez com a gente aqui nesse papo de cozinha. Vamos falar dos nossos patrocinadores também. Boa. Antes de encerrar, eu quero falar de quem me veste. Alda Bittencourt, Closet da Alda. Acompanhem lá, cada roupa linda. E quero falar também de Luciana Borges, que faz cabelo e maquiagem. E, lógico, Railton, como sempre, aqui eu fico para depois, mas não menos importante. Lebelas, tá? Sigam lá no Instagram de Luciana. Side. Gente, foi excelente estar com vocês e acompanhem e esperem um novo Papo de Cozinha. Um beijo pra vocês. Beijo Tchau, no tchau. coração, Arivan. Beijo! Boa.